O filme Amnésia, de Christopher Nolan, foi lançado em 2001, sendo um sucesso de crítica pela forma inovadora que se desdobra. O filme se inicia com a última cena e se desenrola como um mosaico, de forma não linear, com cenas rápidas e curtas. Leonard Shelby, o personagem principal, sofre um ataque de bandidos que invadem sua residência, estupram e sufocam sua esposa. Ele é atingido com um golpe na cabeça que causa uma lesão cerebral, cuja sequela é a perda da sua memória recente, que dura cerca de 10 minutos a partir de então. Ele se lembra de tudo o que ocorreu antes do ataque, mas não memoriza nada após o incidente. Leonard vive então pela motivação de encontrar John Dee, que ele acredita ter sido o assassino de sua esposa, e se vingar. Pode-se entender como sintomas de Leonard o fato de ele realmente não se lembrar de absolutamente nada que acontece em sua vida após cerca de 10 a 15 minutos. Ele conta sobre sua condição a todos que conhece. Observamos no filme que a cada vez que acorda, Lenny faz uma inspeção do quarto do hotel em que está hospedado, tentando manter uma rotina. Leonard cria uma realidade paralela e inventa uma vida para outra pessoa, Sammy Jenks, que ele acredita ter tido o mesmo problema que ele após um acidente de carro e foi submetido a um teste pela esposa, que era diabética, aplicando-lhe insulina até a morte. Sammy realmente existiu, mas a história que Leonard atribui a ele é, na realidade, a sua. Ele projeta sua história em Sammy para não lidar com o fato de que sua esposa sobreviveu ao ataque sofrido e foi morta por ele mesmo. Os sintomas apresentados por Leonard, de acordo com o DSM-5, são característicos de transtorno neurocognitivo maior ou leve devido à lesão cerebral traumática, que são perda da consciência, amnésia pós-traumática, desorientação e confusão. O transtorno neurocognitivo maior ou leve devido a uma lesão cerebral traumática, LCT, pode vir acompanhado de perturbações na função emocional, por exemplo, irritabilidade, frustração fácil, tensão e ansiedade, oscilação afetiva. Mudanças na personalidade, por exemplo, desinibição, apatia, desconfiança ou agressão. Perturbações físicas, como por exemplo, cefaleia, fadiga, distúrbios do sono, vertigem ou tontura, tinido ou hiperacusia, sensibilidade à luz, anosmia, tolerância reduzida a medicamentos psicotrópicos. Para se recordar das coisas que viveu, Leonard faz anotações em seu próprio corpo em forma de tatuagens das informações que considera realmente importantes e escreve um dossiê sobre o caso do assalto e estupro em sua residência. As informações que considera relevantes, mas momentâneas, ele escreve em papéis, além de tirar fotos super resistentes com uma polaroid das pessoas que conhece, os lugares em que se hospeda, os carros que tem, fazendo anotações nos retratos para futuras consultas que podem ser considerados os sinais. A amnésia de Leonard provoca algumas alterações em sua vida. Como exemplo, podemos citar o fato de ter que tatuar o próprio corpo com informações importantes que não consegue reter, para dar continuidade à sua rotina. Além disso, o protagonista não consegue manter relacionamentos ou criar novos vínculos. Também é incapaz de esquecer a ex-mulher, sempre ficando preso ao seu passado, como na cena em que Natalie adormece e ele relata a saudade que sente da sua ex-companheira. Nem sei há quanto tempo ela se foi. É como se eu acordasse e ela não estivesse na cama. Porque foi ao banheiro, sei lá. Mas de alguma forma, eu sei que ela nunca mais vai voltar para a cama. Se eu pudesse esticar o braço e tocar o seu lado na cama, eu veria que está frio. Mas eu não posso. Sei que não posso tê-la de volta. Mas eu não quero acordar de manhã pensando que ela ainda está aqui. Então eu me deito aqui sem saber há quanto tempo estou sozinho. Como posso cicatrizar? Como cicatrizar se eu não consigo sentir o tempo? Ou na cena em que tenta queimar as coisas da ex-mulher, dizendo que não consegue esquecê-la.
Provavelmente eu já fiz isso antes. Provavelmente já queimei um monte de coisas suas. Nunca me lembro de esquecê-la. E até quando contratam uma acompanhante, sua intenção é que a mesma use pertences da falecida esposa. Finja que são suas coisas e que este aqui é o seu quarto. Devo usar isto? Não, não, não. Como se você tivesse acabado de tirar. Tá bom? Não, eu não quero que use isso. Me desculpa. Eu só quero que você espalhe pelo quarto, tá? Como se essas coisas fossem suas coisas. Leonard também não pode confiar em ninguém, uma vez que as pessoas usam da sua condição para mentir para ele ou manipulá-lo. Por fim, outra alteração decorrente da condição de Leonard é que as pessoas desconfiam de que ele realmente fale a verdade e tentam testá-lo. Bourbon. Não quer contribuir? Não, obrigado. É para arrecadar muito dinheiro. Só por caridade, vai, ajuda. Obrigada. Por conta da casa. Obrigado. Como alterações nas funções psíquicas elementares, podemos citar que Leonard tem uma alteração na atenção, uma vez que precisa se esforçar muito mais para captar as informações e sustentá-las para depois conseguir anotar. Ele também cita sua dificuldade em manter a memória de trabalho para registro dos assuntos. Apresenta alterações na função psíquica de orientação, pois não sabe o local em que acorda, tendo que a todo tempo relembrar a ele mesmo que está em um quarto de hotel. Não sabe em que dia está, pois não se recorda do que aconteceu minutos antes, muito menos no dia anterior. Também, como o próprio nome do filme denuncia, o protagonista sofre alterações em sua memória, em que se recorda apenas da sua vida até o momento em que sua esposa é atacada. A partir de então, não consegue reter mais nenhuma nova lembrança. Para a compreensão do caso Leonard, fizemos uso da Fundamentação Teórica Psicológica Terapia Cognitiva Comportamental, TCC, que tem como principal característica compreender como os comportamentos afetam a cognição do indivíduo, trazendo reflexos em seus pensamentos, ações e sentimentos. É através das relações sociais, do ambiente, das crenças centrais que o sujeito forma sua personalidade e estrutura sua cognição, porém nem sempre acontece de modo adaptativo. No filme, é possível observar a fixação do ator principal em vingar-se do possível assassino de sua esposa, abstraindo outros aspectos importantes do ambiente, fazendo-o apresentar pensamentos automáticos, absolutistas e disfuncionais, sendo extremista em seus pensamentos e escolhas. Essas distorções cognitivas impedem que Leonard siga em frente com sua vida, sem apresentar condições de ressignificar o acontecimento trágico do passado, sem se responsabilizar por suas ações. Como o filme é apenas um recorte da vida de Leonard, a observação de outras interações seriam importantes para compreender como ele reage no seu cotidiano, quais suas potencialidades que poderiam auxiliar na intervenção. Mesmo o protagonista apresentando lesão cerebral, a TCC se apresenta como auxiliar na busca por melhor qualidade de vida, diminuindo assim o sofrimento gerado em virtude do esquecimento recorrente, trazendo autonomia nas atividades diárias. Podemos notar que, devido à condição da sua memória e sua sede de vingança, Leonard se torna um alvo fácil de manipulação por Natalie, Ted e por si mesmo, pois cria uma falsa memória de que seria outra pessoa o assassino de sua esposa, não ele. Ele diz: "Eu tenho que acreditar no mundo fora da minha própria mente. Eu minto para mim mesmo para ser feliz?" Ele se pergunta. E a resposta é: sim.
A história de Leonard revela-nos que a fuga covarde do sofrimento só pode se transformar na origem de mais sofrimento. Algumas formas de intervenção que podemos sugerir são: levar o paciente a organizar seus pensamentos automáticos e repetitivos de vingança para que possa questioná-los e, assim, ter capacidade de mudá-los, alterando consequentemente seus comportamentos e crenças de que houve outro assassino. Aceitando a realidade dos fatos, poderá se perdoar. Consulta com um neuropsicólogo para que possa fazer uma avaliação completa de suas funções cerebrais e um psiquiatra. Terapia com um psicólogo, para que ele pudesse passar pela dessensibilização sistemática, gerando exposição aos fatos reais, aos poucos, para que a estratégia de fuga que ele utiliza fosse diminuindo. Utilização de função sensorial que possam recobrar sua memória através de cheiros, músicas, sabores e fotos. Contato com pessoas confiáveis do seu passado, como a família, por exemplo, que possam ir colocando-o de volta à realidade e à sua antiga vida. Rede de apoio e criação de vínculos. Ambiente controlado, rotina estável, de forma que dê a ele mais segurança e tranquilidade, tirando-o do estado de sofrimento e ansiedade que se tornou sua vida com a busca da vingança.